Em nome do Pai, que me criou, do Filho que me resgatou, e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina na minha alma, e me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante do vosso olhar materno. A Virgem foi o início, a origem, o germe do Fiat Voluntas Tua, como no céu, assim na terra. E Jesus, sobre esse germe de seu mesmo querer que entrou em sua divina Mãe, formou o grande plano da vontade humana, a vontade divina. Agora, por meio de outra criatura, abrirá o campo deste plano às gerações. Sentia-me oprimida pela privação do meu doce Jesus, e pondo-me a rezar, lhe pedia que não tardasse em vir a minha pobre alma, que não podia mais. Então, com surpresa minha, eu vi que estava apertado ao meu pescoço, me envolvendo com seus braços e com seu rosto que tocava o meu, e com uma luz que queria infundir em minha mente. Eu, como atraído, beijei, mas como se quisesse rejeitar a luz, e dizia entre mim: eu não me importo de saber as coisas, o que quero é salvar minha alma, e Jesus só me basta para me salvar, todo o resto é nada. Então Jesus me tocou a testa, não pude resistir mais, e a luz entrava em mim e dizia: minha filha, quem é chamado a um ofício deve conhecer os segredos, a importância, os deveres, os bens, o fundador e tudo o que a esse ofício pertence. Saiba que uma simples criatura rompeu as relações que existiam entre a vontade divina e a criatura. Esta ruptura destruiu os planos que a divindade tinha na criação do homem. Agora, outra simples criatura, embora dotada de tantas graças e privilégios, qual foi a Virgem Rainha de todos, mas sempre pura criatura, foi-lhe dado o ofício de ter que retomar, cimentar e estabelecer relações com a vontade do seu Criador, para reparar a primeira ruptura daquela primeira criatura. Mulher a primeira, mulher a segunda. Foi propriamente ela, a Virgem, que com vincular seu querer ao nosso, nos restituiu a honra, o decoro, a sujeição, os direitos da criação. Não foi uma só criatura que teve o início do mal e aqui formou o germe da ruína de todas as gerações? Assim, esta só criatura celestial teve o início do bem, com relacionar-se com a vontade de seu Criador. Formou o germe daquele Fiat eterno que devia ser a salvação, a santidade, o bem-estar de todos. Agora, esta celestial criatura, conforme crescia, assim crescia nela o germe daquele Fiat eterno, que fazendo-se árvore, o Verbo eterno, sentiu-se arrebatado a repousar sob a sombra de seu eterno querer, e ficou concebido, formando a sua humanidade naquele seio virginal, no qual reinava como rei dominante seu supremo querer. Veja então como todos os bens descendem de meu supremo querer, e todos os males saem em campo quando a criatura se subtrai da vontade divina. Então, se não tivesse encontrado uma criatura que tivesse por vida meu querer, e que não tivesse posto em relação comigo com aqueles vínculos da criação queridos por mim, não teria querido, nem poderia descer do céu
e tomar a carne humana para salvar o homem. Assim que minha mamãe foi o início, a origem, o germe do fiat voluntas tua cominciello cos in terra, porque uma criatura o tinha destruído, era justo que outra criatura tinha de o reedificar. E minha humanidade, que jamais se separou de minha divindade, sobre este germe de meu mesmo querer que encontrei em minha divina mãe, formei o grande plano da vontade humana na divina vontade. Com minha vontade humana, unida à divina, não houve ato humano que não pusesse em relação com o querer supremo, com o querer divino, estava em dia de todos os atos, de todas as gerações. Com o querer humano, ia reparando-os e os ligava com o eterno querer. Não houve ato que me escapasse e que não fosse ordenado por mim na luz puríssima da suprema vontade. A redenção poderia dizer que me custou pouco. Teriam bastado minha vida externa, as penas de minha paixão, meus exemplos, minha palavra, e a teria feito em muito pouco tempo. Mas, para formar o grande plano da vontade humana na divina, para unir todas as relações e vínculos por ela quebrados, devia colocar todo o meu interior, toda a minha vida escondida, todas as minhas dores íntimas, que são de mais duração e mais intensas que minhas penas externas, e que ainda não são conhecidas. Basta dizer que não era só o perdão o que impele a remissão das culpas, o refúgio, a salvação, a defesa nos graves perigos da vida do homem, como impeli na minha paixão, senão era o ressurgimento de todo o interior. Devia fazer surgir esse sol do querer eterno, que amarrando com força reparadora todo o interior do homem, até as mais íntimas fibras, devia conduzi-lo ao seio de meu Pai Celestial, como renascido em seu eterno querer. Oh, como foi mais fácil conseguir-lhe a salvação do que reordenar-lhe seu interior em seu supremo querer. E se isto não o tivesse feito, a redenção não teria sido completa, nem teria sido obra digna de um Deus, nem teria ajustado, nem ordenado todas as partidas do homem, nem restituído aquela santidade perdida por ter sido subtraída e rompeu as relações com a divina vontade. O plano já está feito, mas para fazê-lo conhecer era necessário que primeiro o homem soubesse que com a minha vida e paixão podia obter perdão e a salvação, para dispô-lo a fazer-lhe conhecer como lhe havia conseguido a coisa maior e mais importante, que é o ressurgimento de seu querer no meu, para restaurar-lhe sua nobreza, as relações quebradas com minha vontade e com isso seu estado de origem. Agora, minha filha, se a minha eterna sabedoria determinou que uma celestial e a mais santa de todas as criaturas preparará o germe do meu santo querer, no qual eu formei o plano do ressurgimento do homem em minha suprema vontade, agora por meio de outra criatura, fazendo-a entrar nas eternas moradas de meu querer e vinculando sua vontade com a minha, unindo-a a todos os meus atos, faço ressurgir todo o seu interior no eterno sol de meu querer e abro a campo deste plano as gerações, de maneira que quem quiser possa entrar nele para colocar-se em relação com a vontade do seu Criador. E se até agora gozaram os bens da redenção, agora passarão a gozar os frutos do fiat volutas tua, como em cielo, como na terra. Aquela felicidade perdida, aquela dignidade e nobreza, aquela paz toda celestial que, com fazer sua vontade, o homem tinha feito desaparecer da face da terra,
graça maior não poderia fazer, porque com colocá-lo de volta em relação à minha vontade, eu lhe restituo todos os bens com os quais Deus o criou. Por isso, seja atenta, porque se trata de abrir um grande campo de bens a todos os teus irmãos. Uau! Então Jesus fechou aqui, dando, né, a resposta para aquela fala da Luísa, né, no iniciozinho do trecho. Então, este é um trecho do volume 16, capítulo 14. Então, a Luísa, ela começa falando assim: eu não me importo de saber as coisas. O que quero é salvar minha alma, e Jesus só me basta para me salvar. Todo o resto é nada. Então, né, olha o que ela falou. Aí no finalzinho aqui, Jesus vem e diz para ela que não é sobre ela. Jesus fez toda essa explicação, né, para dizer que não é sobre ela, que ela tem um ofício para fazer. Então, a Nossa Senhora, ela teve um ofício. Ele usa a Nossa Senhora como exemplo aqui. A Nossa Senhora, ela teve um ofício. Então, ela abriu as portas do reino da redenção. E por causa dela se encarnou Jesus. E por causa disso, né, também, porque ela estava unida à vontade divina e porque os atos de Jesus estavam unidos, né, todos à vontade divina, então Jesus refez todos os atos de todos os seres humanos, né, inclusive os nossos, tá, o meu, o seu, de todos os seres humanos. Jesus refez todos os nossos atos na divina vontade. Ele teve uma vida simples, né? Então Jesus tomava água, Jesus acordava, Jesus ia trabalhar, Jesus falava com as pessoas, Jesus escutava, Jesus viveu tudo o que um ser humano vive, né? As coisas normais, exceto o pecado, claro, mas as ações naturais dos seres humanos, Jesus viveu, né? Os atos normais, o ser humano, né, acorda, o ser humano anda, o ser humano respira. Então, Jesus fez esses atos, né, cotidianos para poder unir a vontade humana à vontade divina, até nos menores atos, até em apanhar uma agulha que caiu do chão. Ali, naquele simples ato, Jesus estava unindo os nossos atos pequenos, humanos, ao ato de Deus, ao ato único do Criador, ao ato único em que Deus está amando todos os seres humanos ao mesmo tempo e que está fazendo tudo em direção ao bem desses seres humanos. Então, tudo que Jesus viveu foi para que a gente vivesse na divina vontade, para que a gente tivesse acesso a esses atos, a esse ato de Jesus de pegar o alfinete do chão, seja qual fosse o ato, a gente tivesse acesso ao ato de Jesus, unido, né? A vontade humana de Jesus unida à vontade divina. E a gente pudesse tomar posse do ato divino de Jesus, né? O ato que ele fez, unido a Deus, unido ao Pai, ele sendo um ser humano como nós. E tudo isso aconteceu porque Nossa Senhora cumpriu muito bem o ofício dela, porque ela foi a filha da divina vontade. Nossa Senhora, ela foi concebida sem pecado original, né? Mas Deus deu sim uma prova para ela. Deus mostrou para Nossa Senhora, né, todas as coisas que ele havia criado, né? E ele quis, assim, perceber qual era a atitude do coração da Nossa Senhora perante todas as coisas que ele havia criado.
e ela simplesmente deu toda a honra e glória para Deus. Ela não sentiu vontade de possuir aquelas coisas, de ter aqueles bens, mas muito pelo contrário, né? Ela reverenciou a Deus, né? Ela reconheceu que tudo era do seu Criador. Por isso que a Nossa Senhora é uma criatura assim, impressionante. Impressionante, porque ela nunca referencia ela mesma, ela nunca existe aos olhos dela. Ela sempre vê Deus, ela sempre enxerga Deus vivendo ali, agindo, né? Ela tem um desprendimento tão grande dela mesma, né? Um desprendimento tão grande que Deus não tem medo de que ela seja exaltada, sabe? Por isso que ela é tão reconhecida, né? E no Magnífico ela fala, né? Por isso todas as gerações me chamarão bem-aventurada, né? Ela proclama isso, né? Deus permitiu ela saber disso e ela passar essa informação na Bíblia. É porque Deus não se importa dela ser, sabe, assim, exaltada como a rainha, sabe, dela ser louvada pelas criaturas, porque ela nunca atribui nada a ela, porque ela nunca se vê. Ela sempre atribui a Deus, ela sempre vê Deus, ela sempre dá a glória para Deus, ela nunca rouba a glória de Deus. Ela nunca quer as coisas para ela, por isso que Deus dá para ela, né, a coroa de rainha. Deus, né, permitiu a Nossa Senhora reinar, ser, né, a rainha da divina vontade e ela reinar sobre a obra da criação, né, por exemplo. Então, é tanto que fala, né, no livro da Valtorta, fala nessas revelações privadas, como a Nossa Senhora, ela era mesmo assim uma rainha, né, uma dominadora, né, assim, dos bens da criação, né, porque Deus deu para ela, então a criação, né, vinha ao encontro dela e queria reverenciar ela como rainha, né? É a coisa mais linda do mundo, assim, a gente lê na Valtorta, a coisa mais linda, né? A natureza queria reverenciar ela, né? Tem uma cena que ela fica brincando com um passarinho, gente, coisa mais linda do mundo, né? E o passarinho ali junto com ela, gente, parecendo coisa de filme. Por quê? Porque ela de fato, né, tomou posse como filha do pai. E ela nunca quis roubar o lugar do pai, ela nunca, nunca quis as coisas para ela. Ela nunca pensou nela, né? E eu tava percebendo o evangelho, né, de hoje, eu tô gravando aqui, o evangelho de hoje não, o evangelho de ontem. Então, tô gravando aqui numa segunda-feira, né? E ontem, dia de domingo, era a missa. Então, a missa falava sobre o evangelho das bodas de Caná, do casamento, né? E lá fala que Jesus, ele, diante do pedido do pedido não, né? Mas Nossa Senhora chega em Jesus e fala, eles não têm mais vinho. É interessante, né? Porque ela não pede a ele, que ela poderia ter pedido, né? Ela poderia ter chegado e dito, olha, faz um milagre, né? Eu vim te pedir um milagre. Mas não, né? Ela só fala para Jesus a situação. Ela diz, eles não têm mais vinho. Gente, né? Que coisa impressionante, assim, porque a gente tem que viver assim na divina vontade, não pedindo as coisas, porque Deus sabe o que é melhor, Deus já sabe o que a gente precisa, né? Então, a gente só chega e apresenta a Deus, né? Não tem mais vinho. Apresenta a Deus a situação. Não tem mais vinho. Aí qual é a resposta de Jesus? Aí Jesus chega e diz assim para ela: e o que nós temos a ver com isso? E o que nós temos a ver com isso, né? A minha hora ainda não chegou. Ele diz para ela: a minha hora ainda não chegou.
E com isso ele queria dizer para ela assim: a minha hora não chegou e, portanto, a sua hora também não. Tá? Então, não era a hora de Jesus começar os milagres, né? E antecipar o momento doloroso do Calvário. Então, quando ele fala da hora dele, ele está falando da hora do Calvário. Ele está falando da hora em que a espada de Deus iria transpassar o coração dela. Ele está falando desse momento. E aí ele diz para ela: minha hora não chegou. Então, a Nossa Senhora, né, numa atitude de total, assim, desprendimento, né, assim, meu Deus, é até, eu acho essa frase insuficiente para falar da Nossa Senhora, né, desprendimento de si mesma, como assim, se ela nunca teve presa dela, né, então, ela nunca teve presa ela mesma, então, é uma palavra muito, muito insuficiente para poder descrever a forma com que a Nossa Senhora vivia. Então, mas para dizer assim, olha como ela não se vê, como ela não se enxerga, ela não se considera, né? Aí o que é que ela diz? Ela olha para os servos, aí ela fala: fazei tudo o que ele vos disser. Eu acho incrível, né, a comunicação da Nossa Senhora com Jesus, porque é como se fosse uma comunicação muito íntima, né? Então eles não falam assim abertamente, né? As palavras, é como se as palavras não fossem necessárias, né, para eles se comunicarem entre si, né? São palavras tão poucas, né, que um dá para o outro, assim, né? E naquela palavra que Jesus falou, ela entendeu tudo que ele tinha dito, né? E aí o que que ela fala para Jesus, né? Assim, o que que ela fala? Qual a resposta que ela dá para Jesus diante disso? Ela diz: tudo bem, né? Tudo bem, eu aceito que antecipe a hora. Eu aceito que chegue logo o momento, né? E aí, com isso, ela diz: fazei tudo o que ele vos disser. Ela fala para os servos ali, né? Então, meu Deus, que grande, né? Que grande isso. Uma criatura que é assim, gente. Uma criatura que vive na divina vontade, que não quer nada para si mesma, que nunca se enxerga, que nunca se vê, que não se considera. Aí sim, realmente, né, é uma pessoa livre para amar. Então, olha como Nossa Senhora, né, ela foi livre para amar. Ela sabia que tinha que dar naquele momento, né, o que aquele casal estava precisando. Eu não sei por quê, eu não sei qual a razão, né? De repente, eu não sei, nunca li Naval Torta, eu não sei quem eram essas pessoas, né? Então aqui eu vou estar só supondo, tá, gente? Não é nada, assim, como é que se diz? Certeiro, não é nada certeiro, né? Não tô falando certamente que foi isso, não. Tô só supondo. Então, de repente, né, era um casal que era piedoso, que realmente tinha assim a vida, né, voltada para Deus e, né, como seria frustrante, decepcionante para aquele casal, né? Porque na época de Jesus, o casamento ele não durava um dia, ele durava vários dias. Uma festa de casamento durava vários dias. E seria uma vergonha imensa para eles se faltasse o vinho, sabe? Porque como era costume naquela época que tivesse tudo em abundância, então alguém ir para um casamento, né? As pessoas irem para o casamento e chegar lá no casamento e faltar vinho, né? Nossa, assim, as pessoas saíam indignadas, as pessoas, né, ficavam assim, botando para matar mesmo em cima, entendeu? Do casal, né? Seria uma vergonha tremenda. Então, assim, uma humilhação, né? Tremenda, assim. Então, a Nossa Senhora viu essa situação a mais, né? E que era
era o que devia ser feito naquele momento, né? A divina vontade, né, fez esse apelo para que ela intercedesse por aquele casal. Então, Nossa Senhora, ela era como Jesus, ela era movida pela divina vontade, não fazia nada da cabeça dela, tá? Então, a gente tem que entender isso, porque a gente às vezes olha, né, para Nossa Senhora e pensa, ai, ela fez isso, né? Ela que fez, mas não, gente, ela vivia movida pela divina vontade. Então, tudo que ela fazia foi porque Deus moveu ela a fazer, foi porque Deus pediu para ela fazer. Então, Deus mostrou para ela que era necessário, né, que aquele casal fosse ajudado naquela hora. Deus mostrou para ela. Então, ela foi lá e disse a Jesus o que estava acontecendo, né? Eu achei interessante que o padre falou assim na homilia, né, que a Nossa Senhora, ela não recorreu ao mestre-sala, ela não foi falar para o mestre-sala, né, que era o homem que cuidava dos vinhos, das comidas, da festa, da música, né? O mestre-sala, ele era o organizador da festa. Então, ela não foi dizer para ele, ó, tá faltando vinho, não tem mais vinho, né? Vá arrumar, né? Veja o que é que você faz para arrumar vinho, porque acabou o vinho. Não, né? Ela vai até Jesus, ela vai resolver com Jesus, né? E aí o padre fez toda uma explicação em cima desse evangelho, eu achei a coisa mais linda do mundo, né? Assim, então as talhas estavam vazias, né? E simbolizava os judeus que estavam vazios de Deus, né? Estavam cheios da lei, mas vazios de Deus. Então, Deus renova, né? Então, Deus pega aquela água, né, da lei de Moisés e transforma num vinho novo, num vinho da alegria, né? Aí o pai falava, então Jesus é esse vinho da alegria, Jesus é o vinho da abundância, Jesus é esse vinho da graça de Deus que transborda, né? Jesus é esse maravilhoso, é esse vinho maravilhoso. E, meu Deus, que lindo que é, né? Quando o mestre Sala prova do vinho novo, né? Ele fica espantado de tão maravilhoso que era aquilo. Então, né? Esse é Jesus. E a Nossa Senhora cumpriu o ofício dela de filha da divina vontade. E por causa disso, o querer supremo estava dominando ela, né? Então, você vê, a ação de Nossa Senhora era toda movida pela divina vontade. O supremo querer estava dominando ela, estava, né, sobre ela. Estava ali, né, tendo pleno domínio sobre a Nossa Senhora. E aí está falando aqui nesse trecho que Jesus, né, ele se sentiu atraído pelo supremo querer que estava no Nossa Senhora. Aí ele diz assim, que todos os bens descendem da divina vontade. Uau! E por isso que ele diz que é uma miséria quando o homem está subtraído da vontade divina. Que o homem vive numa miséria quando ele está subtraído da vontade divina. Então, toda graça que tem no homem é por causa da vontade divina. É só vocês repararem, é só você reparar que isso é verdade. Então, uma pessoa que não está na graça de Deus, ela não está na vontade de Deus de forma nenhuma, de jeito nenhum, ela está no pecado. Ela está no pecado. Então, aí você já vê a miséria em que a pessoa se encontra no pecado. Porque ela está fazendo mal e ela mesma não consegue enxergar as trevas em que ela está submersa, em que ela está submergida. Ela mesma não consegue ver a proporção do mal que ela está fazendo para si mesma e para os outros.
E ela está totalmente fora da vontade de Deus, né? Está no pecado, totalmente, né? Totalmente alheia à vontade de Deus. Agora, se for uma pessoa que ela não está mais no pecado, né? A pessoa se converteu, ela tá indo à missa, ela vai à igreja, ela reza o terço, que ótimo. Tá fazendo a vontade de Deus, a pessoa, né? Tá ali fazendo a vontade de Deus, ela tá se esforçando, verdadeiramente se esforçando para não pecar, né? E tudo mais. E vive o sacramento direitinho. Que ótimo, maravilha. Mas essa pessoa, ela ainda não é possuidora de todos os bens, por quê? Porque ela não conhece a vontade divina, né? Assim, ela não conhece a completude, né? Então, assim, ela não conhece o todo, a integralidade, o todo integral, né, da vontade divina para ela. Ela conhece só uma parte, mas ela não conhece o todo. Então, ela conhece uma parte, ela sabe, porque Deus quer que eu seja boa, porque Deus quer que eu faça caridade, Deus não quer que eu peque, Deus quer que eu reze o terço, Deus quer que eu vá à missa. Ela sabe, assim, no geralzão, a vontade de Deus, mas ela não conhece, né, minuciosamente a parte de Deus. Então, ela não é possuidora de todos os bens. Então, Jesus está dizendo, né, que à medida que a pessoa ela está na vontade divina, né, à medida que ela toma posse da vontade divina, à medida que ela vive na vontade divina, então ela toma posse também dos bens, porque a vontade divina que é a fonte dos bens divinos, tá? Então, deixa eu ver aqui. Ó, procurei aqui a partezinha que Jesus fala. Ó, veja, então, como todos os bens descendem de meu supremo querer e todos os males saem em campo quando a criatura se subtrai da vontade divina. Então, quando a criatura ela coloca um pezinho fora da vontade divina, ela faz a vontade dela, é um bem a menos que ela deixou de realizar, que ela deixou de receber de Deus. Por isso que tem um outro trecho do Livro do Céu que fala que um ato a mais que se faz na vontade divina, uma felicidade a mais. Um ato a menos, uma felicidade de menos. Porque tudo vem da vontade divina, tá? Então, um passinho que a pessoa dá que não tá, né, coerente com a vontade de Deus, não tá 100% na vontade divina, por mais que o ato seja bom, minha gente, por mais que o ato seja bom. Eu não tô falando de pecado, de ato ruim, não. Falando de um ato bom, né? Um ato bom. A pessoa, né? Por exemplo, a pessoa diz, hoje eu vou fazer caridade. Aí ela vai lá no mercado, compra uma feira e leva lá para uma família que estava precisando da feira. Ela, né, diz, hoje eu vou fazer caridade. Ela vai lá no supermercado, compra uma feira, aí leva lá para um bairro pobre da cidade e dá para uma família aleatória, tá? Então ela fez um ato bom de caridade, tá? Beleza, legal. Mas o ato dela, né, não foi assim puramente na vontade divina, não foi puramente. Foi ela mesma que quis ser caridosa naquele dia, não foi a vontade divina que determinou para ela fazer aquele ato naquele dia, que moveu ela a fazer aquele ato. Ela se moveu a fazer o ato de forma separada a Deus. Ela não viu que era Deus que estava movendo ela para fazer aquilo, entendeu?
ela não viu que era Deus que estava movendo ela a fazer aquilo. Ela simplesmente escolheu, hoje eu vou ser caridosa e pronto. E ela fez isso. Então, ela, né, fez um ato, foi bom o ato que ela fez, legal, mas ela não vai receber por causa desse ato os bens da divina vontade, os bens de Deus. Ela não recebe as virtudes divinas por causa que ela fez isso, entendeu? Ela dá uma caridade pro pobre lá, mas ela não dá uma caridade divina para o pobre. Ela dá a caridade dela pro pobre, né? Ela não dá o amor divino, ela não recebe, entendeu? O ato dela não atrai Jesus a vir fazer esse ato nela, com a vontade dele, com os atributos dele, com as virtudes dele, nela, entendeu? Então, assim, é claro, todo ato bom que o ser humano faz foi Deus que fez no ser humano. Mas Jesus não consegue infundir naquela criatura a virtude dele, santa, entendeu? Ele não consegue infundir na criatura a vontade dele, santa, perfeita. Ele não consegue. Ele fica impedido, tá? Ele não consegue, porque ela fez na vontade dela, não fez junto da vontade divina. Ela não estava na vontade divina. Então, um pé que a criatura põe para fora da vontade divina é um bem de menos. E aqui eu tô falando de um bem espiritual, gente. Tá? Então, Jesus diz: como todos os bens descendem de meu supremo querer. Então, todos os bens espirituais descendem do supremo querer. E todos os males saem a campo quando a criatura se subtrai da vontade divina. Então, o que é que Jesus quer dizer com isso? Então, por exemplo, nesse ato, que a pessoa foi lá e fez a vontade dela de doar a feira para o pobre, né? Então, qual é o mal que pode descender daí? Qual é o mal que pode descender da vontade da criatura em campo? A soberba, porque se a pessoa começar a achar que foi ela que fez a caridade, ela fica dizendo: olha, eu fiz a caridade, fui eu que fiz, olha como eu sou boa, tá vendo? Ah, eu ajudo os pobres, ah, eu faço a minha parte, sou uma boa cristã, sou um exemplo de cristã, né? Porque eu leio a Bíblia, eu rezo o texto e eu faço caridade, e ela fica ali contabilizando o que ela está fazendo. Ela contabiliza, né? Ela vê que foi ela que fez, porque ela não sente que foi Deus que moveu ela a fazer, então ela sente que foi ela que fez o ato, entendeu? Então é perigoso, sim. Todo ato que é fora da vontade divina tem um perigo, representa um perigo, sim, entendeu? Então, fora da vontade divina, nesse sentido que eu tô falando, porque a pessoa não sentiu que foi movida por Deus para fazer aquele ato, porque ela fez, ela não estava consciente que estava fazendo com Deus, entendeu? Então, quando eu falo fora da vontade divina, eu falo nesse sentido, porque de fato todas as coisas estão na vontade divina, né? Todas as coisas são permitidas por Deus, estão sendo redigidas e permitidas por Deus, pela vontade de Deus, né? Mas aí, né, não está nessa plena harmonia com a vontade do Criador, né? Essa pessoa, do exemplo, não está em plena harmonia com a vontade do Criador. Então, aí que está o problema, tá? Aí Jesus continua falando, então, se não tivesse encontrado uma criatura que tivesse por vida meu querer, e que não se tivesse posto em relação comigo, com aqueles vínculos da criação, queridos por mim, então, vínculos da criação, queridos por Ele, queridos por Deus, né? Então, quais são esses vínculos da criação queridos por Deus? Que não tivesse posto em relação comigo com aqueles vínculos da criação queridos por mim.
Então, na criação, Deus colocou vínculos, né, com o homem, vínculos queridos por ele, porque era para o homem estar em contínua comunicação com o seu Criador. Era para o homem estar realizando todas as coisas em seu Criador e fundido ao seu Criador, né? O homem e Deus fazerem a mesma coisa, serem a mesma pessoa, se é que pode dizer assim, porque, né, teriam a mesma vontade. Então, o que um iria fazer, o outro iria fazer juntos, certamente, com toda certeza do mundo, da face da Terra, do planeta Terra. Seria uma certeza para o homem de que Deus estaria acompanhando ele em todos os atos, em todas as ações. Então, a Nossa Senhora, ela recuperou essa vida com Deus, de estar plenamente fundida ao seu Criador, realizando plenamente todas as coisas junto a Ele, como eu já havia falado anteriormente. Então, são os vínculos da criação queridos por Deus que ela recuperou. Então, Jesus disse que ele precisava encontrar a vida dele, né? Essa vida divina em uma criatura. Uma criatura precisava se relacionar com Deus da forma querida por Deus, desde a criação do homem. E a forma querida por Deus de relacionamento que ele queria ter com o homem era dessa forma, era desse jeito. O homem sendo para Deus uma morada, né? Deus morando no homem e atuando por meio do homem, e agindo por meio do homem, falando por meio do homem, amando os outros por meio do homem, Deus ser tudo no homem, o homem ser o nada e Deus ser o tudo. Era para ser dessa forma. Então, a vontade divina reinando da Rainha do Céu fez com que Jesus descesse. Ele diz, se não fosse dessa forma, né, não teria querido, nem poderia descer do céu e tomar carne humana para salvar o homem. Ele não poderia descer do céu, ele não teria querido, e ele nem sequer poderia descer do céu para assumir a forma humana e salvar o homem. Assim que minha mamãe foi o início, a origem, o germe do Fiat voluntas tua, come cielo cosintera. O que quer dizer essa frase em latim, né? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É a parte do Pai Nosso. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, Nossa Senhora, ela começou a viver assim na terra como no céu. Ela começou a viver desse jeito. Estando na terra, ela vivia como se estivesse no céu. Entendeu? A harmonia que ela tinha com a vontade de Deus. Então, esse assim na terra como no céu é a harmonia com o Criador. É um vínculo de relacionamento perfeito com o Criador. Entendeu? É isso. Então ela começou a viver assim. Então Jesus, né? Ele encontrou ali uma morada para ele na terra, que era a Nossa Senhora. Então ele viu que ele poderia descer para a terra, porque ele tinha achado o céu dele, né? Que era ela, né? Então ele tinha achado o céu dele na terra, né? Então é muito engraçado, assim, muito interessante. Porque, de fato, né, a gente, né, diz assim, que a gente vive o céu na terra, né? Por causa da divina vontade. Mas a gente se torna o céu de Deus, a gente se torna o céu de Jesus, porque a gente se torna a morada dele, né? E tem outro trecho do livro do céu que fala, né, que Jesus diz que ele olha para a terra, ele vê todo o mal que tem na terra, né? Mas ele olha para o Filho da Divina Vontade e ele se refugia no Filho da Divina Vontade.
Olha que lindo isso, né? Porque nós somos a morada dele. Então ele se refugia em nós, ele encontra em nós um repouso. Ele olha para uma criatura na face da terra e diz, né, que naquela criatura ali está se cumprindo a vontade dele. E isso é tudo para ele, sabe? E, gente, isso é tão grande assim diante de Deus, né? E Deus é tão bom, é tão maravilhoso que ele vê isso numa pessoa, né? Que tem uma criatura que está cumprindo o desígnio para o qual ela foi criada, que é como se ofuscasse até mesmo, sabe? Ofuscasse o que as outras pessoas estão vivendo de forma desordenada, como se ofuscasse da vista de Deus, sabe? Então, por isso que o Filho da Divina Vontade, ele repara Deus e aplaca a justiça, né? Porque é como se ofuscasse, né? É muito grande esse mistério. Então, a Nossa Senhora vivia assim, né? E ela teve a origem, né? O germe da Divina Vontade, porque depois da queda de Adão, Nossa Senhora foi a criatura que viveu na Divina Vontade, né? Depois de Adão, ela foi a primeira criatura que viveu na Divina Vontade, que teve o dom, né, da Divina Vontade e ela fez crescer, né? Ela deu expansão a esse dom. Por quê? Como eu falei, ela teve o teste dela, ela passou no teste. Então, ela fez com que esse germe da divina vontade realmente criasse raízes nela, o que não aconteceu com Adão, porque Adão não passou no teste. Então, a divina vontade não criou raiz no Adão. Então, por causa disso, ele não conseguiu transmitir a divina vontade para os descendentes dele, né? E aí que tá, porque a Nossa Senhora, ela consegue transmitir a divina vontade para os descendentes dela, né? Aí Jesus vai falar aqui adiante, deixa eu ver se eu acho, tá? Sobre a redenção. Ó, deixa eu ver. É uma partezinha que ele fala aqui, tipo assim, que no momento ali que ele fez a redenção, ainda não era, tipo assim, o homem precisava conhecer a redenção. Eu acho que aqui no parágrafo 3. Aqui, ó. O plano já está feito, mas para fazê-lo conhecer, era necessário que primeiro o homem soubesse que com minha vida e paixão podia obter o perdão e a salvação. Então, primeiro o homem precisava ter o conhecimento e a consciência sobre a redenção. Então, para as pessoas daquele tempo de Jesus, essa informação já era muito grande, tá? Já era uma informação assim, enorme, tá? Então, Deus vai dando para o ser humano de gole em gole, senão o ser humano não aguenta, né? O ser humano é limitado. Então, o homem primeiro precisava assimilar essas informações sobre a redenção. Que Deus perdoou o homem, que Deus veio salvar o homem, entendeu? Precisava assimilar isso, porque, meu Deus, eu era um povo de cabeça muito dura, né? Esse povo do tempo de Jesus, eles tinham cabeça muito dura, entendeu? Eles eram muito apegados à lei. E eles nunca imaginavam assim, que Deus fosse descer do céu para salvar o homem. Eles nunca imaginavam isso. Nunca que eles imaginavam isso, gente do céu. Vocês veem assim, o nível que a pessoa estava submersa na vontade dela, né? Porque Deus falava isso nas escrituras, por meio dos profetas. E Deus falava. Mas eles não entendiam essa informação, né? Que o Messias, na verdade, era o Filho de Deus, era Deus mesmo, encarnado no meio dos homens. Então, para eles, essa informação foi o cúmulo, né? Foi o cúmulo. Tanto que até hoje os judeus eles não acreditam em Jesus, né? Porque é uma informação muito pesada para digerir, entendeu?
E aí, primeiro, né, o homem precisava saber que com a vida dele e com a paixão dele, Jesus poderia obter para o homem o perdão e a salvação, que o homem poderia ser salvo, né? Por causa de Jesus, né? Então, primeiro o homem precisava aceitar isso, né? Saber disso, aceitar isso. Aí Jesus continua, para só depois, né, fazer-lhe conhecer como ele havia conseguido a coisa maior e mais importante. Então, tem uma coisa maior e mais importante do que o perdão e a salvação, que é o homem voltar ao princípio para o qual ele foi criado, que é o homem voltar para o propósito original da criação. Aí Jesus continua, que é o ressurgimento de seu querer no meu. Então, no princípio, como era? O querer do homem no querer divino, para restaurar-lhe sua nobreza, as relações quebradas com minha vontade e com isto seu estado de origem, né? Para restaurar-lhe sua nobreza, as relações quebradas com minha vontade e com isso seu estado de origem, né? Então, o estado original do homem, que era nessa comunicação contínua com o Criador e sendo essa morada divina para o Criador. Então, para restaurar sua nobreza, então o homem ele foi criado por Deus para ele reinar, para ele, né, ser rei junto com Deus, para ele poder, né, ter esse domínio junto com Deus das coisas, né? Mas ele quebrou, né? Então as relações ficaram quebradas com a vontade divina. Então, né? Por isso, por mais que às vezes o homem faz o bem, mas ele não faz dessa forma assim perfeitamente coerente com a vontade divina. Ele não faz, entendeu? Ele não faz. Como no exemplo que eu dei. Então ficou quebrado, ficou uma relação quebrada. Por mais que o homem queira ser bonzinho, queira ser bom, mas né, ele não consegue ser do jeito que Deus queria, na vontade querida dele, entendeu? Não consegue. Só agora, né, por meio dos conhecimentos do livro do céu e por meio do dom da divina vontade, que o homem consegue sim voltar, né, para essa ordem original e saber o que Deus quer dele mesmo, cada momento, cada ato que Deus quer dele, né, por causa desses conhecimentos. Então Jesus ele diz, né, que, ó, aqui no último parágrafo Jesus vai falar isso. Agora, minha filha, se a minha eterna sabedoria determinou que uma celestial e a mais santa de todas as criaturas preparará o germe do meu santo querer, no qual eu formei o plano do ressurgimento do homem em minha suprema vontade, agora por meio de outra criatura, fazendo entrar nas eternas moradas de meu querer, essa outra criatura é a própria Heloísa, tá? Então, a Nossa Senhora ela preparou o germe, ela preparou o caminho da divina vontade, né? E aí Jesus foi e, por meio dela, fez todo o plano do ressurgimento do homem na vontade divina, né? Jesus fez todos os atos de todos os homens na vontade divina para que o homem pudesse ter direito de tomar posse da vida dele, da vida de Jesus na vontade divina, certo? Então, essa parte já foi feita. O plano de viver na vontade divina já foi feito por Jesus. Já está entregue. E, inclusive, ele diz aqui, ó, que, que, que foi a parte mais difícil. Gente, olha que informação que Jesus dá nesse trecho aqui. Ele diz, a redenção poderia dizer que me custou pouco. A redenção. Aí você olha para a redenção. O que foi a redenção?
Você diz, meu Deus, Liz, mas Jesus sofreu demais, dá conta? Desde o Horto das Oliveiras, suando sangue, e aquela agonia, aquele aperreio todo. Quando foi depois, né, foi flagelado. Aí, não bastando, colocaram a coroa de espinho. Acharam pouco. Aí disseram assim, não leve a sua cruz. Uma cruz enorme, pesadíssima. Jesus subindo, assim, né? Era um lugar alto, gente. A gente sobe a ladeira, a gente vai morrendo subindo a ladeira, sem cruz, sem tá, flagelado, sem ter levado uma pisa. A gente sobe a pulso uma ladeira. Jesus subiu, carregando uma cruz. Flagelado, gente. Assim, de dar dó. Os flagelos de Jesus eram de dar dó. Não era uma coisa normal que fizeram com Jesus. Era fora do normal, era assim, o extremo absurdo, o absurdo dos absurdos fizeram com Jesus. Né? Ele praticamente não tinha pele mais. Ele foi despelado, assim. Tiraram a pele dele, praticamente tiraram a pele dele, totalmente de tão flagelado que ele ficou, de tão chagado que ele estava, de tanta chaga que ele tinha. Parecia que ele não tinha pele mais, sabe? Assim, por isso que fala Isaías, ele não tinha aspecto de ser humano mais, de, de tão acabado que ele ficou. Então, assim, isso daí foi a redenção. E Jesus diz assim, ó, a redenção poderia dizer que me custou pouco. Teriam bastado minha vida externa, as penas de minha paixão, meus exemplos, minha palavra, e a teria feito em muito pouco tempo. Ele está dizendo assim, a redenção teria custado pouco, né? Por quê? Bastaria a vida externa de Jesus, né? Então, a paixão dele, que foi tudo isso que eu falei, que não é pouca coisa, né? Os exemplos dele, as palavras dele, e pronto. Isso foi a redenção, tá? E Jesus, né, tá dizendo que custou pouco. Aí ele continua dizendo assim, mas para formar o grande plano da vontade humana na divina, para unir, para unificar todas as relações e vínculos por ela quebrados, devia colocar todo o meu interior. Então Jesus está dizendo, além do exterior, que é o que vocês estão vendo, mas tinha o interior. Né? Então tem um livro de uma mística que se chama A Vida Íntima de Nosso Senhor Jesus Cristo, a Vida Íntima de Jesus, né? Em que ela vai narrando os atos interiores que Jesus fazia. E realmente, assim, né, tudo que Jesus fazia eram atos interiores em direção ao Pai. Tudo, gente. E na divina vontade, quando a gente está vivendo na divina vontade, a gente faz igual, né? Por mais que a gente esteja fazendo um ato exterior, mas o nosso interior, a gente está fazendo um ato voltado para Deus, a gente fica voltado para Deus no nosso interior. Então, sempre tem um ato interior voltado para o Criador que acompanha o ato exterior nosso. Para você ver assim, que de fato a gente vive a vida de Jesus em nós, é a vida de Jesus em nós. Porque Jesus, em tudo, ele se voltava para o Pai. Ele estava todo momento, né, ali unindo, né, o vínculo que tinha sido quebrado pelo Adão. Então, ele ficava unindo, né, os atos humanos ao ato divino. A vontade humana à vontade divina. Ele ficava unindo, porque Jesus ele tinha a vontade humana, né? E tinha a vontade divina, assim como a gente, né, tem acesso à vontade humana, que é a nossa vontade, e à vontade divina, né? Que é a vontade de Deus.
Sendo que em Jesus, ele tinha a vontade humana dele e tinha a vontade divina que era dele também, né? Porque como ele é Deus, então a vontade divina era dele também. Mas mesmo assim, ele ficava, né, ali focado em unir, né, as duas vontades. Ele diz: toda a minha vida escondida, todas as minhas dores íntimas, tá vendo? Então ele tinha dores íntimas que ninguém conhece, que ninguém sabe quais são, que são de mais duração. Olha o que ele está dizendo. As dores íntimas dele são de mais duração do que as penas da paixão, e mais intensas que minhas penas externas, de mais duração e mais intensas e de mais intensidade que minhas dores externas e que ainda não são conhecidas. Então, quem vai conhecer essas dores íntimas de Jesus? Nós, os filhos da divina vontade. Porque Jesus comunica para nós as dores dele, as dores íntimas. A gente sente, né, muita dor, às vezes a gente sente muita dor. Quando a gente vê, né, as situações que a divina vontade apresenta pra gente. E muitas vezes a gente sente dor ao ver, né, as pessoas na desordem, pecado, a gente vê notícias absurdas, absurdas no mundo. E, meu Deus, é de chorar, Jesus, né? Dentro de nós chora, chora assim. São as dores íntimas de Jesus. Ver o homem, né? Totalmente assim, diferente daquilo que Deus quis para ele, né? Então, assim, a gente é muito importante essa informação que Jesus está dando, né? As dores íntimas dele eram de mais duração, mais intensa que as penas externas. Então, esse foi o trabalho que Jesus fez para que houvesse a vida na divina vontade. A vida que hoje ele quer dar pra gente. Aí aqui, no finalzinho, é o que ele tá falando, né? Aqui, ó. Que a Luísa, ela vai entrar na vontade de Deus e Jesus está dizendo, né? Que vai unir ela a todos os atos, né? Vai unir ela a todos os atos dele, esses atos interiores que custaram tanto para ele, ficaram desconhecidos e que as criaturas, né, pouco acessavam, né, porque não conheciam a vontade divina. Então, a Luísa, ela foi essa portadora, né, desse bem tão grande de poder acessar esses atos de Jesus e a partir dela, né, ele abriu para todas as gerações que possam acessar também através da divina vontade. Então, até aqui o homem estava gozando apenas dos bens da redenção, mas agora está disponível também os frutos do Fiat voluntas tua, assim na terra como no céu, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, Jesus vem nos restaurar a felicidade perdida, a dignidade, a nobreza e tudo mais, né? E é claro, assim, que é muito importante, a Luísa precisa conhecer tudo, né? Então, ela não adianta vir com aquele papinho dela de, ai, basta me salvar. Não, não, não é assim. Ela precisa conhecer, porque se ela não conhecer, ela não vai valorizar a vida na divina vontade. Ela não vai realmente entender como é que ela vai ser a portadora do dom da divina vontade se ela não